Esta noite, enquanto você fecha os olhos, há uma realidade que quase ninguém vê e, no entanto, muda tudo. Segundo o que foi mostrado a Santa Brígida, quando o mundo se apaga e sua respiração se torna lenta, você não fica sozinho no quarto. Há alguém ao lado da sua cama, alguém que esteve com você desde o instante em que você nasceu e que continuará com você até o instante em que você morrer. Você não pode tocá-lo, não pode ouvi-lo com os ouvidos, mas ele está lá, tão real quanto o ar que entra em seus pulmões. O seu anjo da guarda. Quando foi a última vez que você pensou nele? Quando foi a última vez que você lhe deu as graças, ainda que fosse em silêncio? O texto original insiste em algo incômodo e belo ao mesmo tempo. O invisível não é o imaginário. Muita gente aprendeu quando criança uma oração simples. Repetiu-a alguma vez na catequese e depois cresceu e esqueceu. E com esse esquecimento, instalou-se outra ideia ainda mais perigosa. Acreditar que a noite é apenas descanso, que dormir é simplesmente desligar o corpo e reiniciar a mente. Mas, segundo esta visão, a noite é também um território vulnerável. Porque quando você dorme, sua mente consciente se retira, sua vontade não vigia da mesma forma, e há batalhas que você nem sequer sabe que existem. Se isso fosse verdade, então a pergunta é inevitável. O que o seu anjo faz por você, enquanto você não pode fazer nada? Antes de entrar no que Santa Brígida viu, o relato propõe uma base. A Escritura fala de anjos que guardam os caminhos do homem e apresenta essa proteção como algo real, não como um símbolo bonito para tranquilizar. E bem ali aparece o nome de uma mulher que, segundo o texto, foi autorizada a olhar por trás do véu. Santa Brígida da Suécia. Não como uma figura distante, mas como alguém com uma vida concreta, marcada por responsabilidades, perdas, viagens, decisões e, sobretudo, revelações. Brígida nasceu em 1303, dentro de uma das famílias mais ricas e poderosas da Suécia. Seu pai, Birger Persson, era governador de uma província inteira. Sua mãe, Ingeborg, era aparentada com a realeza sueca. Ela poderia ter vivido no conforto, instalada em castelos, cercada de privilégios, sem se perguntar muito pelo mundo espiritual. Mas, segundo o texto, desde criança parecia viver em dois mundos ao mesmo tempo. O visível, feito de nobreza e rotina, e outro invisível que só ela percebia. Aos 7 anos teve sua primeira visão registrada. A Virgem Maria apareceu-lhe radiante e colocou uma coroa sobre sua cabeça. E 3 anos depois, quando tinha 10, ocorreu algo ainda mais impactante. Em uma igreja, olhando para um crucifixo pintado, a imagem ganhou vida, as feridas começaram a sangrar e Cristo falou com ela. Ela, tremendo, perguntou quem havia feito aquilo. E a resposta que lhe foi dada foi dura: os que desprezam e rejeitam o seu amor. A partir desse momento, a paixão de Cristo tornou-se, segundo o relato, o centro de sua vida interior. Mas aqui vem o que torna esta história mais inquietante. Brígida não foi uma mística isolada, escondida do mundo. Casou-se aos 13 anos, como era costume, com um nobre chamado Ulf Goodson. Tiveram 8 filhos. Ela cuidou de um lar, serviu na corte, aconselhou poderosos e, mesmo assim, as visões continuaram. O que significa que alguém possa atravessar o cotidiano com essa consciência constante do invisível? E se, enquanto você dorme esta noite, houver um combate real sendo travado sem que você perceba? Até aqui, apenas abrimos a porta. Na parte seguinte, entraremos de cheio em quem foi Brígida, o que ela escreveu, por que se menciona os sermangélicos e como tudo isso conduz à pergunta central. O que exatamente o seu anjo da guarda faz quando você está mais indefeso? Para compreender o que Santa Brígida viu sobre os anjos, primeiro é preciso olhar para a sua vida com calma. Porque não estamos falando de uma figura inventada para um conto piedoso, mas de uma mulher situada em uma época, em uma família, em um mundo real. Brígida da Suécia nasceu em 1303, em uma das famílias mais ricas e poderosas de toda a Suécia. Seu pai, Birger Persson, era governador de uma província inteira. Sua mãe, Ingeborg, era aparentada com a família real sueca. Com essa origem, o normal teria sido uma existência confortável, cercada de privilégios,
sem necessidade de se perguntar pelo invisível. Ela poderia ter ficado ali, protegida pelo status, distraída pelos prazeres deste mundo. Mas o texto original insiste que, desde criança, Brígida parecia diferente. Como se carregasse dentro de si uma sensibilidade que não se encaixava com a simples vida de castelos, servos e etiqueta. Segundo o relato, sua família começou a notar algo. Brígida dava a impressão de viver em dois mundos ao mesmo tempo. Um era o mundo visível, o da nobreza e da rotina diária. O outro era um mundo invisível que, de algum modo, se abria diante de seus olhos. Aos 7 anos, teve sua primeira visão registrada. A Virgem Maria apareceu-lhe radiante, bela, vestida de luz, e colocou uma coroa sobre a cabeça da pequena Brígida. Ela não compreendeu então o significado, mas jamais o esqueceu. E 3 anos depois, aos 10 anos, ocorreu algo ainda mais forte. Estava na igreja olhando para um crucifixo, uma imagem pintada de Cristo na cruz, quando, de repente, a imagem ganhou vida. As feridas começaram a sangrar, o corpo começou a se mover e Cristo falou diretamente com ela. "Olha para mim, minha filha." Brígida, tremendo, perguntou quem havia tratado o Senhor daquela forma, quem havia feito coisas tão terríveis. E Jesus respondeu com uma frase que, segundo o texto, a marcou para sempre: "Aqueles que me desprezam e rejeitam o meu amor por eles." Você imagina ouvir algo assim sendo uma criança? O que uma frase dessas faz dentro de você quando você cresce? Como você volta a olhar para a cruz depois disso? Desde esse momento, diz o original, a paixão de Cristo tornou-se o centro da vida de Brígida, e as visões não pararam. Durante os 60 anos seguintes, até sua morte em 1373, recebeu centenas de revelações de Cristo, da Virgem Maria, dos anjos e dos santos. Mas aqui surge uma chave importante. Brígida não viveu isolada em um canto do mundo. Casou-se aos 13 anos, como era costume naquele tempo, com um nobre chamado Ulf Gudmarsson. O texto descreve-o como um bom homem, um homem devoto. Juntos tiveram 8 filhos, e ela os educou, segundo o relato, em uma fé profunda. E ainda assim, entre a criação dos filhos, a vida doméstica e as obrigações sociais, as visões continuaram. Também serviu como dama de companhia da rainha da Suécia e chegou a aconselhar reis e nobres. O que significa sustentar uma vida pública e familiar tão exigente e, ao mesmo tempo, viver com essa consciência permanente do mundo espiritual? Depois de 28 anos de matrimônio, Ulf adoeceu gravemente. Ele e Brígida fizeram juntos uma peregrinação a Santiago de Compostela, e pouco depois de regressarem, Ulf morreu. O relato diz que Brígida ficou devastada, mas também interpretou essa dor como um chamado. O chamado a entregar-se completamente a Deus. Doou a maior parte de suas posses e fundou uma ordem religiosa, as Brigidinas. Mais tarde viajou para Roma, onde passaria a maior parte do resto de sua vida. E ainda fez peregrinação à Terra Santa, caminhando por onde, segundo a tradição, Jesus caminhou, rezando onde Jesus rezou, enquanto as revelações continuavam a chegar, com um nível de detalhe que, segundo o texto, influenciou a arte cristã durante séculos. Recebeu revelações sobre a vida de Cristo, sobre seu nascimento em Belém, sobre seus anos ocultos em Nazaré, sobre sua paixão e sua morte. E também sobre a Virgem Maria, sua infância, seu casamento com José, sua assunção ao céu. E aqui vem o ponto que nos interessa especialmente para este vídeo. O texto afirma que Brígida recebeu revelações sobre os anjos, tanto que existe um livro inteiro dentro de suas revelações dedicado a eles. O livro 11 chama-se Sermum Angelicus, a palavra do anjo, e segundo o original, contém ensinamentos que vêm diretamente do céu sobre quem são os anjos, o que fazem e como zelam por nós. Ou seja, não é um comentário genérico, mas um bloco específico de revelações centradas em sua ação. Brígida foi canonizada em 1391, apenas 18 anos após sua morte. E em 1999, o Papa João Paulo II nomeou-a uma das 6 santas padroeiras da Europa.
O texto sublinha isso para deixar uma ideia clara. Quando Brígida fala de anjos, fala a partir da experiência. Diz que os viu, que conversou com eles, que foi testemunha de sua obra no âmbito espiritual. Se isso for verdade, então a pergunta torna-se mais direta, mais íntima. Se lhe foi mostrada essa realidade, o que foi exatamente o que ela revelou sobre a noite, sobre o sono, sobre o momento em que você não pode se defender? E aqui o texto original dá uma guinada que estremece por dentro, porque não fala de uma proteção bonitinha e pronto, mas de um combate real. Santa Brígida afirma que cada ser humano não tem atribuído a si um único anjo, mas duas presenças espirituais em torno de sua vida. Em suas revelações está escrito assim: a todos os humanos foram dados anjos bons para sua proteção e anjos maus para colocá-los à prova. Pare um segundo e pense no que isso significa. Se isso for verdade, então sua história não transcorre em neutralidade. Não é apenas uma vida com decisões, trabalho e cansaço. É um campo de batalha. O relato explica isso com clareza. Desde o momento do seu nascimento, antes mesmo de sua primeira respiração e antes de abrir os olhos pela primeira vez, Deus designou um anjo custódio para zelar por você, proteger você, guiá-lo e lutar pela sua alma, um guerreiro do céu entregue inteiramente ao seu bem. Mas ao mesmo tempo também lhe foi designado um anjo caído, um demônio, para tentá-lo, prová-lo e tentar afastá-lo de Deus. Duas forças, duas direções, duas vozes, e você no meio. Quantas vezes você se sentiu puxado por dentro sem entender o porquê? Quantas vezes a tentação chegou justamente quando você estava mais fraco? Segundo o texto, esta é a realidade da existência humana. Cada dia e cada noite, você é o lugar onde colidem o bem e o mal, a luz e a escuridão, o céu e o inferno. E insiste em algo importante. Não é poesia, não é metáfora, não é uma forma dramática de falar. É uma realidade espiritual, mais real inclusive do que aquilo que tocamos, porque o corpo se desgasta e se decompõe, mas a alma é eterna. E então aparece o ponto que nos interessa de maneira direta. O texto afirma que em nenhum momento essa batalha se torna tão intensa quanto quando você dorme. Porque quando você dorme, sua mente consciente descansa, suas defesas baixam, sua vontade não está ativamente em guarda. Você não pode rezar conscientemente. Você não pode resistir conscientemente. Você não pode invocar a Deus com a mente desperta. E, segundo o relato, é precisamente aí quando os demônios atacam com mais ferocidade. Mas é também aí quando o seu anjo custódio trabalha com mais intensidade. Santa Brígida revela algo que o texto apresenta como profundamente belo e, ao mesmo tempo, difícil de imaginar. O anjo bom não se separa de Deus. Ela escreve que os anjos bons não estão separados de Deus. Servem a alma sem deixar a Deus. Estão constantemente sob o seu olhar e, no entanto, trabalham para inflamar e incitar a alma a fazer o bem. Ou seja, o seu anjo está com Deus e com você ao mesmo tempo. Para a nossa mente humana soa impossível, mas o texto explica. Os anjos não estão limitados pelo espaço e pelo tempo como nós. São espíritos puros, criados por Deus com inteligência e vontade, mas sem corpo físico. Por isso, diz o relato, o seu anjo está sempre na presença de Deus contemplando a face do Pai, adorando diante do trono do Todo-Poderoso. E ao mesmo tempo está sempre ao seu lado, de dia e de noite, acordado e dormindo, sem ir embora, sem abandoná-lo. E aqui o texto vincula esta ideia a uma frase do Evangelho de Mateus 18:10. Vede que não desprezeis um destes pequeninos, porque eu vos digo que no céu os seus anjos contemplam sempre a face de meu Pai, que está nos céus. A interpretação dada é direta. O seu anjo contempla a face de Deus e, ao mesmo tempo, contempla a sua face. Sabe o que Deus quer para você porque vê a face de Deus. E sabe o que você precisa porque vê você. Logo, o relato adiciona um detalhe que pede que você lembre, porque mais adiante será fundamental. Santa Brígida fala do nome da Virgem Maria e de como reagem os anjos e os demônios.
escreve que quando os anjos ouvem o nome de Maria, aproximam-se imediatamente das almas que guardam e alegram-se pelo seu progresso em boas obras e virtudes. E diz também que os demônios se assombram e temem o nome de Maria, que estremecem ao ouvi-lo, que não o suportam e que devem fugir quando ele é pronunciado com fé. Por isso afirma o texto: a Igreja sempre incentivou a invocar a Virgem Maria, especialmente antes de dormir, especialmente nas horas de escuridão, porque o seu nome faz os demônios fugirem e faz com que os anjos custódios se aproximem mais. Lembre-se disso. Segundo o texto, será importante. Neste ponto, o texto original deixa de falar em termos gerais e torna-se muito concreto. Se a noite é um momento de vulnerabilidade, então, o que exatamente faz o seu anjo da guarda enquanto você dorme? A revelação apresentada no relato é que o anjo custódio não espera que você amanheça. Ele não está parado. Está distraído, está trabalhando e trabalha de maneiras que você não vê, mas cujos efeitos podem marcar sua vida inteira. Primeiro, o texto afirma que o anjo guarda o seu corpo. Parece óbvio, mas não é. Enquanto você está inconsciente, é incapaz de reagir a um perigo repentino. O relato sugere que o anjo atua como uma sentinela silenciosa, protegendo você de acidentes e de males que você nem sequer chega a conhecer. Quantas vezes você dormiu profundamente sem saber que algo poderia ter dado errado? E se parte do que você chama de sorte foi, na verdade, proteção? Segundo, guarda a sua alma. Esta é a ideia central. O sono não desliga a vida espiritual. Sua alma continua sendo sua alma. E, segundo o texto, o inimigo não descansa. Por isso, o anjo do bem permanece por perto vigiando, defendendo e sustentando o seu interior quando você não pode sustentá-lo por si mesmo. Aqui surge uma pergunta que o texto lança de forma indireta, quase como uma ferida aberta. Se o seu anjo luta pela sua alma mesmo quando você não está consciente, por que você às vezes não luta por ela quando está acordado? Terceiro, o relato dá a entender que o anjo pode influenciar no mundo dos sonhos. Não se apresenta como uma magia, mas como uma forma de inspiração, de consolo, de advertência. A noite é um lugar estranho. Sua mente mistura memórias, desejos, temores. E segundo a visão, o anjo pode ajudar a direcionar esse fluxo interior para que ele não se torne um canal de escuridão. O texto sugere que, em ocasiões, um sonho pode ser um aviso, um chamado, uma correção suave, uma maneira de lembrá-lo de algo que você estava ignorando. A pergunta inevitável é: quantas vezes você acordou com uma sensação estranha e não soube por quê? Quantas vezes um sonho deixou você inquieto, como se estivessem lhe dizendo algo? Quarto, o anjo consola. Isso é importante porque o texto insiste que há dores que se intensificam à noite. De dia, o barulho do mundo o distrai. À noite, tudo fica em silêncio e o coração fala mais alto. Há pessoas que, ao se deitarem, sentem que a tristeza cresce, que a ansiedade aperta, que a culpa volta com força. Segundo o relato, nesses momentos o anjo não está longe. Está perto, como uma presença que sustenta, que acalma, que acompanha, mesmo que você não saiba dar um nome a isso. E aqui o texto deixa cair uma ideia que toca muito fundo. Pode ser que você se sinta abandonado, mas você não está. Quinto, o anjo adverte. O original afirma que os anjos recebem de Deus uma missão concreta: guiar a alma para o bem. E esse guia inclui advertências. Às vezes não são vozes, mas inquietações. Às vezes são pequenos sinais. Às vezes são interrupções. Às vezes é um despertar repentino. O texto apresenta isso como um mecanismo de misericórdia. Deus permite que o anjo alerte antes que um mal maior ocorra. E então surge outra pergunta, incômoda, mas necessária. Quando algo o afastou a tempo de uma decisão perigosa, foi você ou foi o seu anjo empurrando-o suavemente para trás? Sexto, o anjo afasta você do pecado. O relato afirma que o propósito do anjo bom é inflamar e incitar a alma a fazer o bem. Mesmo enquanto você dorme, essa missão continua. Segundo o texto, há tentações que chegam em forma de pensamentos noturnos, memórias impuras, desejos desordenados.
E aí, a presença do anjo atua como uma barreira, uma resistência, uma força que busca evitar que o seu interior se entregue ao que destrói. A noite, diz o relato, não é neutra. E a luta pela pureza, pela paz, pela clareza interior também é travada ali. Sétimo, o anjo reza por você. Esta ideia é uma das mais fortes do texto. Se você dorme, você não pode rezar conscientemente, mas o seu anjo sim. E segundo a visão, o seu anjo apresenta diante de Deus a sua vida, as suas necessidades, os seus perigos, o seu caminho. Não porque Deus não saiba, mas porque é assim que o amor funciona. Ele intercede. O texto pinta isso quase como uma cena silenciosa. Enquanto você está na sua cama, o seu anjo está diante de Deus. E, de algum modo, o seu nome está lá sustentado por uma presença celestial. E aqui o relato lança perguntas que buscam reter você, porque são perguntas que doem e despertam. Se o seu anjo faz tudo isso por você todas as noites, o que acontece quando você nunca se lembra dele? O que acontece quando você se deita sem uma única oração, como se não houvesse nada em jogo? O que acontece quando você se entrega ao sono sem pedir proteção, sem agradecer, sem pedir perdão, sem invocar o nome que faz o inimigo tremer? O texto prepara o próximo passo. Se o anjo trabalha assim, então o inimigo também tem estratégias. E a noite, segundo o relato, é um de seus cenários favoritos. O texto original entra agora no lado sombrio dessa história, não para assustar com morbidez, mas para explicar uma lógica espiritual. Se existe um anjo bom que protege, também existe um anjo mau que observa, espera e ataca. E segundo o relato, a noite é o momento que mais lhe convém, porque é quando o ser humano está mais indefeso. A ideia central é simples e dura. O inimigo não precisa destruir sua vida com um único golpe. Basta-lhe corroer você. Basta-lhe roubar sua paz. Basta-lhe quebrar o seu descanso. Porque se ele lhe tira a noite, ele o enfraquece para o dia. E se ele o enfraquece para o dia, torna mais fácil que você caia. Por isso, o texto fala do tempo da escuridão. O espaço em que muitos sentem medo sem razão, ansiedade sem causa clara, opressão sem explicação. Não se apresenta como uma regra matemática, mas como um padrão. Quando chega o silêncio noturno, também se abrem portas interiores. O que estava adormecido em sua mente, desperta. O que você evitava durante o dia volta com força. Velhas culpas, feridas, tentações, imagens, pensamentos repetitivos. E o relato sugere que o demônio aproveita essa fragilidade para empurrar na direção errada. Aqui aparece um elemento que o texto menciona de forma direta. A referência a uma hora específica, às 3 da madrugada. Chama-o de tempo da escuridão. O momento em que, segundo o relato, a atividade demoníaca se intensifica. Não porque o demônio controle o relógio, mas por uma espécie de simbolismo invertido, uma zombaria, uma imitação blasfema do que é santo. O relato apresenta essa hora como um instante em que muitas pessoas acordam sem motivo, com o coração acelerado, com um peso estranho, com pensamentos que não queriam ter. E propõe uma pergunta que prende a atenção. Se isso já aconteceu com você alguma vez, foi coincidência ou foi um ataque? A estratégia, segundo o texto, é muito clara. O demônio busca entrar pela mente, nem sempre com aparições ou coisas espetaculares, mas com pensamentos. Um pensamento sombrio pode parecer pequeno, mas se for repetido, torna-se uma corrente. Uma imagem impura pode parecer passageira, mas se for alimentada, torna-se um hábito. Um medo noturno pode parecer apenas ansiedade, mas se for deixado crescer, torna-se desespero. E o desespero, diz o relato de maneira implícita, é uma das armas mais perigosas do inimigo, porque faz com que a alma se sinta abandonada. E quando a alma se acredita abandonada, deixa de rezar, deixa de lutar, deixa de esperar. O texto insiste que o demônio tem um objetivo constante: afastar você de Deus. Mas aqui faz uma afirmação crucial que evita o fatalismo. Não há igualdade de forças. O demônio não é outro Deus. Não é um poder paralelo ao de Deus. É uma criatura caída, limitada, submetida
incapaz de agir fora do que lhe é permitido. O relato sublinha isso com força. Mesmo os demônios, embora odeiem a Deus, devem obedecer à sua autoridade. Podem tentar, podem atacar, podem sugerir, podem confundir, mas não podem quebrar a soberania de Deus. E isso muda o tom do medo. Se o atacam, não é porque você está perdido, mas porque você está no caminho. Se o atacam, não é porque Deus se foi, mas porque sua alma vale alguma coisa. E então o texto vincula este ponto a um gesto muito concreto: pronunciar nomes santos. Volta ao que já havia sido insinuado antes. Segundo a revelação citada, os demônios tremem ao ouvir o nome de Maria. O relato apresenta isso como algo que os surpreende e os desarma. Agitam-se, enfurecem-se, mas recuam. E nessa retirada surge uma imagem poderosa. Enquanto você pronuncia esse nome na escuridão, o anjo da guarda aproxima-se mais, como se recebesse um sinal claro de que você está buscando proteção. Aqui o texto constrói uma lógica prática. O demônio não precisa possuir você para prejudicá-lo. Basta-lhe perturbá-lo. Basta-lhe alterar o seu sono para que, no dia seguinte, você esteja irritado, cansado, menos paciente, menos capaz de rezar, menos capaz de resistir às tentações. E então, uma noite ruim transforma-se em um dia ruim. E vários dias ruins transformam-se em uma vida espiritual debilitada. O inimigo joga a longo prazo, nem sempre com grandes quedas, mas com desgaste. E por isso, a noite é tão importante. Porque o que você faz antes de dormir, segundo um relato, não é um ritual vazio. É uma decisão espiritual. É como fechar uma porta com chave, ou como deixá-la aberta. O texto prepara-se para dar o passo decisivo. Se a noite é um lugar de combate, o que você pode fazer para colaborar com o seu anjo e para fechar a entrada ao inimigo? A resposta não se apresenta como um segredo esotérico, mas como atos simples, concretos, repetidos, quase humildes. E aí entra a última parte. O texto original termina levando tudo para o lado mais prático, porque depois de falar de anjos e de ataques noturnos, chega lá a pergunta que importa: o que você faz com isso? Não basta saber que o seu anjo o guarda. Não basta sentir medo do inimigo. Segundo o relato, o decisivo é cooperar com a graça. E essa cooperação começa justamente antes de dormir, quando o mundo se cala e você decide como vai entrar na noite. Primeiro, o texto propõe a oração antes de se deitar. Não como uma formalidade rápida, mas como um ato consciente. A ideia é simples. Se a noite é um tempo vulnerável, você não pode se entregar ao sono como se nada estivesse em jogo. Uma oração curta, feita com fé, é apresentada como uma forma de se colocar sob a proteção de Deus e de chamar o seu anjo da guarda. O relato dá a entender que o seu anjo está sempre com você, mas quando você reza, você lhe abre a porta da sua vontade, e isso fortalece a ação dele em você. Não é curioso que muitas vezes você peça ajuda apenas quando já está caindo, em vez de pedi-la antes? Segundo, o texto menciona a água benta como um gesto concreto de proteção. Não o apresenta como superstição, mas como um sinal de fé. Um sinal que lembra o batismo, que lembra que você pertence a Cristo. Segundo o relato, usar água benta antes de dormir é como marcar sua casa, seu corpo e sua noite com um selo espiritual. É um ato pequeno, mas o texto trata-o como algo que tem peso na batalha invisível. Terceiro, o sinal da cruz. O relato insiste na sua força por uma razão. Não é um símbolo vazio, mas a memória viva da vitória de Cristo. A cruz não é apenas sofrimento, é triunfo. Segundo o texto, quando você faz o sinal da cruz antes de dormir, você está lembrando ao mundo invisível quem é o seu Senhor. E esse lembrete, segundo o relato, muda a atmosfera interior. Quarto, invocar o nome de Maria. Aqui o texto volta ao que já havia dito. Os demônios temem esse nome e os anjos alegram-se ao ouvi-lo. Não se trata de repetir palavras mecanicamente, mas de recorrer a uma mãe que, segundo o relato, tem um lugar especial na economia da salvação. O texto sugere que mesmo uma invocação simples, pronunciada com fé, pode trazer paz na escuridão. Se uma noite você acordasse com medo,
com opressão ou com pensamentos estranhos, o que aconteceria se, em vez de ficar parado, pronunciasse esse nome em voz baixa? Quinto, o exame de consciência. O texto apresenta-o como um gesto decisivo. Olhar para o seu dia com honestidade, reconhecer suas falhas, pedir perdão e entregar a Deus o que pesa. Porque, segundo o relato, uma das portas mais fáceis para a perturbação noturna é a culpa não confessada, o ressentimento guardado, a ferida aberta que você não quer olhar. O exame de consciência, diz o texto, não é castigo, é limpeza. E uma alma mais limpa dorme com menos correntes. Sexto, cortar o que alimenta a mente antes de dormir. O texto não apresenta isso como uma regra moderna de bem-estar, mas como uma lógica espiritual. O que entra por seus olhos e ouvidos fica dentro de você. Se você se deita depois de consumir conteúdos que excitam, sujam, irritam ou o enchem de ruído, como espera que a noite seja um lugar de paz? O relato sugere que o inimigo usa esse lixo interior como material para tentá-lo e perturbá-lo na escuridão. Por isso, encerrar o dia com calma, silêncio, leitura espiritual ou uma oração é apresentado como uma forma de proteger o coração. Sétimo, agradecer ao despertar. O texto apresenta isso como uma forma de reconhecer que você não chegou amanhã sozinho. Se você passou uma noite em paz, se abriu os olhos, se sua mente voltou para você, segundo o relato, isso é motivo de gratidão. E esse agradecimento torna você mais consciente do seu anjo, torna-o menos arrogante, menos distraído. E uma alma consciente é uma alma mais difícil de manipular. Depois o texto encerra com uma ideia que deixa um nó na garganta. Sua última noite. A noite final. A noite em que você não se deitará mais para um novo dia nesta terra. Segundo o relato, o anjo da guarda não o abandona nesse momento. Ele está lá, e o inimigo também, tentando roubar sua esperança no último instante. Por isso o texto insiste em aprender a viver cada noite como uma preparação, como um treinamento silencioso para o último combate, aquele que definirá sua eternidade. Nessa conclusão, mencionam-se exemplos de santos que falaram de combate espiritual e de presença angélica, como para reforçar que não é uma ideia isolada. Mas o encerramento volta ao essencial. Deus não deixou você sozinho. Deu-lhe um anjo, deu-lhe sinais, deu-lhe armas simples. E agora resta a pergunta que o texto deixa flutuando, como um convite e uma advertência ao mesmo tempo. Esta noite, quando você apagar a luz, você dormirá como se não houvesse nada. Ou dormirá sabendo que não está sozinho e que sua alma importa mais do que você imagina.